You might have lost the fight for good. Flowers and wine won't hide the truth. It's over. It's over. Flowers and wine won't hide the truth. It's over. It's over. Treating me like I'm just a fool. Flowers and wine won't hide the truth. It's over. It's over. Flowers and wine won't hide the truth. It's over. It's over. Let's take the road 85. Follow the moon through dark and bright. Watch the stars from the other side. Adventures ahead. Baby, let's drive overnight and wake up tight. Follow our hearts through calm and bright. You keep me safe. I'll keep Boa noite a todos. on the road. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento Conexão Einstein. Eu sou Juliana Freitas, gerente de pós-graduação no Hospital Albert Einstein, e é um prazer estar com vocês hoje para fazer a abertura deste evento, dar as boas-vindas a todos vocês que são nossos convidados tão especiais para esta noite, também dar as boas-vindas ao Alfredo, que falará com vocês em breve. Antes de iniciarmos aqui a nossa fala especificamente sobre psiquiatria, eu gostaria de dizer que este evento Conexão Einstein, ele é promovido pelo Ensino, o Ensino Einstein, que faz parte aí da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein há mais de 35 anos, oferecendo diversas atividades que vão desde uma formação médio-técnica até cursos de mestrado e doutorado na instituição. E tudo isso, todas estas atividades de ensino, muito baseadas na expertise e na excelência da nossa instituição, que hoje é considerada o melhor hospital da América Latina, também o 28º melhor hospital do mundo. Acho que um ranking que nos deixa com muito orgulho, mas também com muita responsabilidade de passar à frente tudo isso que a gente aprende, que a gente faz no nosso dia a dia, contribuindo aí com o nosso país, com a nossa população, mas também agora já atingindo pessoas para além do Brasil. O nosso ensino, ele é também um ensino de referência no Brasil e na América Latina. Hoje nós temos unidades de ensino não só em São Paulo, mas em outros estados do Brasil, Rio de Janeiro, Minas Gerais, estamos em Goiás, estamos na Bahia, levando a nossa gota de Einstein nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, temos diversos cursos que são voltados para capacitações assistenciais, mas também aqueles que olham para a gestão dos serviços de saúde. O nosso corpo docente de alto nível, em geral, todos os profissionais da nossa instituição, que compartilham aquilo que eles fazem
no dia a dia. É uma história muito longa, mais de 35 anos, talvez não tão conhecida, mas o Einstein surge com uma faculdade de enfermagem que existe até os dias de hoje. Então, são 35 anos crescendo e se desenvolvendo. Hoje, mais de 60.000 alunos passam por uma das nossas atividades de ensino a cada ano. Um número que nos deixa muito felizes, mas também com uma responsabilidade enorme de fazer com que cada um destes alunos tenham conosco a melhor experiência possível. Aqui a gente tem uma síntese da nossa linha do tempo, eu não vou me delongar nela, mas acho que o mais importante é dizer para todos que a gente tem uma história muito sólida, e a gente tem muito orgulho também da história que o Ensino Einstein tem construído. Aqui uma síntese das nossos principais indicadores, eu mencionei as nossas unidades. Em São Paulo, são 10 unidades diferentes, fora as nossas unidades externas. Mais de 3.000 docentes atuam hoje no Ensino Einstein. Nós temos 15 diferentes categorias de produto, então, além dos que eu já mencionei, cursos de curta duração, eventos científicos, cursos à distância, cursos presenciais. Então, muitos produtos aí para atender às necessidades de todos os nossos profissionais e futuros profissionais. Temos um cuidado de avaliar a qualidade do nosso ensino, a qualidade de tudo aquilo que a gente faz na nossa instituição. E quando a gente olha, então, para os principais indicadores do ensino, a gente percebe que 95% dos nossos ex-alunos acreditam que essa especialização realizada no Einstein colaborou para a conquista dos seus objetivos pessoais e profissionais. 9 em cada 10 alunos avaliam o nosso corpo docente como ótimo, e 1/3 dos nossos egressos, dos alunos que já concluíram conosco um programa educacional, eles afirmam que eles tiveram um aumento salarial logo após o início do curso. São opções para todos os momentos da carreira, acho que falaremos hoje bastante da pós-graduação, mas é importante a gente dizer, principalmente para profissionais de saúde, a gente sabe da importância desta educação ao longo da vida, educação ao longo da carreira. Então, o Einstein tem esta preocupação de ter aí opções para os profissionais e as suas necessidades. Nós temos uma plataforma que oferece conteúdos gratuitos, que é a nossa Academia Digital Einstein, conteúdos produzidos pela instituição, nas diversas áreas do conhecimento. Então, se vocês não conhecem, eu os convido a conhecer, a se cadastrar, a realizar, a consumir tudo isso que a gente produz com muito cuidado na instituição. Nós temos diversos vídeos, podcasts, videocasts, infográficos, protocolos da instituição, cursos. Então, são infinitas as possibilidades para que vocês se mantenham atualizados nas suas áreas de interesse, e o site é academiadigital.einstein.br. Então, um recurso aí gratuito, de fácil acesso, que eu recomendo que todos vocês conheçam. A gente já disse, né? Estamos aí em São Paulo com diversas unidades, estamos também em outros estados e a gente tem aí uma central de atendimento para atender as necessidades de todos aqueles interessados ou que já são os nossos alunos. Então, antes de passar a palavra para o Alfredo, eu queria muito deixar com vocês aqui esses nossos contatos. A gente sabe que a gente tem um tempo limitado para apresentação hoje, mas qualquer dúvida de vocês, a qualquer momento, por favor, fiquem à vontade para nos escrever, para entrar em contato por telefone com a nossa central, que todo o time está mais do que à disposição para atendê-los e para auxiliá-los nos processos que forem necessários. Nós estamos nas redes sociais com a @Faculdade Einstein, então quem quiser nos acompanhar, saber mais de tudo que a gente oferece, por favor, será um prazer tê-los nas nossas redes sociais. Uma informação prática sobre a nossa live é que vocês todos receberão um certificado de participação. Isto será enviado ao longo desta semana no e-mail cadastrado por vocês no ato da inscrição. Então, fiquem ligados. Algumas vezes os nossos e-mails institucionais são direcionados para a caixa de spam. Então, eu peço que verifiquem caixa de entrada e caixa de spam para que vocês não percam nenhuma das nossas comunicações.
sem mais delongas, eu vou agora convidar o Alfredo para dar seguimento no nosso evento Conexão Einstein. O Alfredo, que é psiquiatra, ele vai se apresentar melhor, mas coordena aí alguns dos nossos programas na área de psiquiatria. Já tem aí uma parceria longa e muito exitosa conosco. Então, vocês estão em ótimas mãos. Desejo que vocês tenham um ótimo evento e espero vê-los em breve no Ensino Einstein como alunos. Vai ser um prazer participar dessa jornada de desenvolvimento de vocês. Alfredo, um ótimo evento para você. Fique à vontade para seguir. Obrigado pelo convite, por estar participando aqui da Conexão Einstein. Momento super importante, muito prazer a todos, né? Muito bem-vindo a todos e muito obrigado pelo convite, Juliana, pela parceria de todos esses anos. Vamos É um iniciar aqui a prazer. nossa conversa e muito obrigado e boa noite. Pessoal, boa noite. Sou o Dr. Alfredo Maluf, coordenador da pós-graduação de psiquiatria. A Juliana já fez uma breve apresentação do nosso espaço de ensino Einstein, né? Momento muito importante para todos nós. E eu quero agradecer a presença de todos imensamente por estar podendo compartilhar com vocês esse momento, né? E falar um pouquinho da psiquiatria e do momento que a psiquiatria vive, né? E do momento científico, na verdade, que a psiquiatria vive. Então, a gente está com pouco tempo, na verdade, eu queria ter a noite toda para estar falando com vocês, um assunto super empolgante, a gente vai passar por um pequeno aperitivo, na verdade, para estimular vocês, né, o conhecimento e a busca de conhecimento, então eu vou começar compartilhando, né, a tela para a gente ir passando pela nossa palestra. Acredito que já esteja compartilhado, né? Acredito que sim, vocês podem responder aqui pelo WhatsApp. Estão vendo o compartilhamento? Alfredo está compartilhado, mas coloca ali em cima em reproduzir do início para ficar Sim, maior. sim, agora sim, só para saber se estava ok, então? Ótimo, tá certo agora. Ótimo. Bom, o nosso tema é um tema super empolgante, né? Para mim, né? É claro que vocês vão ter um pequeno, né? Como eu falei, um pequeno aperitivo aí da noite, né? Para a gente avançar aí um pouco no conhecimento do como a psiquiatria avançou nos últimos, né, nos últimos anos ou no último século, podemos falar assim, né? O nosso tema é avanços na psiquiatria, da psicopatologia à neurociência, tá? Bom, eu sou psiquiatra, sou coordenador, na verdade, eu sou coordenador da psiquiatria do Hospital Israelita Albert Einstein, sou médico formado psiquiatra pela Unifesp, tenho título de especialista, né? Fiz MBA em gestão em saúde e hoje sou mestrando em ensino em saúde, né? E trabalho também com uma equipe lá no Hospital Albert Einstein, tenho uma equipe de psiquiatras e a gente atua na área de psiquiatria e nos avanços, como a gente vai conversar aqui da psiquiatria. Tá? Bom, qual é a importância do diagnóstico psiquiátrico? A gente precisa estabelecer um padrão de comunicação efetiva entre os colegas e entre as pessoas afins, né? No sentido da afinidade de poder traduzir aquilo que a gente está observando. Né? A gente tem que ter uma estrutura de comunicação que coloca os fenômenos psíquicos de uma forma conceitual, né? A gente precisa ter uma certa causa dos fenômenos, né? E a gente precisa de um contexto, né? Para desenvolver expectativa e as intervenções, e dentro dessas intervenções, quais são os seus desfechos, né? A gente sabe que existe uma questão muito importante na psiquiatria, que é a limitação do diagnóstico e de classificação, né? A nossa questão é que nós não temos uma etiopatogenia definida ainda, né? Então, nós usamos muito para o diagnóstico em psiquiatria os quadros descritivos, os sintomas e hoje os transtornos, né? Então, a gente agrupa vários tipos de sintomas, né? Dentro de uma nosologia científica, né, que a gente usa a fenomenologia, né, para estar falando dos transtornos mentais. Tá?
Na psiquiatria, não temos sintomas patognomônicos, não é nada que indique falar, se a pessoa tiver isso, ela tem essa doença psiquiátrica, né? E a gente agrupa muitos sintomas em síndromes. E a gente sabe que a expectativa nossa é de que daqui a algum tempo, algumas dessas síndromes, por exemplo, a síndrome dos sintomas das síndromes psicóticas, ou a síndrome, como a gente chama, da esquizofrenia, e mesmo as subclassificações da esquizofrenia, a gente vai agrupar em outras patologias, né? Mas com o que a gente tem agora, a gente pode conseguir, né, uma excelência em assistência e uma excelência em tratamento. Tá? Como que evoluiu essa questão dos diagnósticos psiquiátricos, né? Se a gente pegar lá na idade pré-histórica, né, nos tempos lá do início, né, as enfermidades eram chamadas de coisas sobrenaturais, mágicas, né? Passamos por um período na Grécia, né, de natural e racionalidade. Depois, com a queda de Roma, a religiosidade, né, perpetrou muito a questão dos diagnósticos psiquiátricos, né? Depois aconteceu a época do Renascimento e do Iluminismo, vieram as revoluções, né? A Revolução Francesa e várias revoluções com a queda dos impérios, né? E depois, no século XX, nós tivemos o pós-guerra, né? Aonde houve uma evolução de muitos dos diagnósticos psiquiátricos, né? Se a gente pensar em neurociência, que é uma grande aliada da psiquiatria hoje, né? A gente já estava comentando sobre neurociência, já estava falando sobre neurociências desde 1514 a 1564. Quer dizer, essa situação de que nós estamos avançando muito hoje já existia como ciência muitos séculos atrás, vamos falar assim, né? E se a gente pensar, né, no descartismo, né, em Descartes, né, ele já falava que o cérebro era assim um fator importante, fundamental para os comportamentos, né, para as sensações, para os movimentos. Porém, seria na mente, né, essa entidade espiritual de onde partiriam, né, essas iniciativas e essa comunicação com o cérebro através da glândula pineal. Olha que nós estamos falando da época de 1650. E existe ainda, de certa maneira, não dentro da psiquiatria clínica, mas clássica, né? Algumas pessoas que falam dos efeitos da glândula pineal, chama pinealismo, né? Sobre essas questões do comportamento humano, né? Então, muitas das coisas que aconteciam há muitos séculos atrás ainda existe, elas acontecem, elas permeiam alguns pensamentos de alguns psiquiatras, alguns núcleos, né? No século XVII, século XVIII, né, a gente teve a observação de dois tipos de substâncias, né? Substância branca e cinzenta, né? E há um rompimento total com as teorias prévias, né? E atribui, né, a esse papel central do cérebro como receptor e origem de informações. Quer dizer, que o nosso conhecimento ele vem galgando, né, avanços desde o século XVII, século XVIII. Né? No final do século XVIII, nós já temos uma dissecação do sistema nervoso, com mapeamento de estruturas anatômicas e e teorias de que determinadas funções estavam de acordo com determinadas áreas, né? E começou-se a produzir determinadas lesões e via-se que essas lesões produziam né, tinham determinados efeitos sobre o corpo, né? Essa emergência, né, essa situação de evolução, né, ela já aconteceu, né, com Breuer, por exemplo. Todos esses que eu vou citar agora são neurologistas, né? Mas em 1842 a 1925, que é o tempo que viveu Breuer, que é um precursor da psicanálise, ele já fala de transferência contra transferência e consciência, né? Freud, que foi o grande, né, mestre, né, da psicanálise, né, ele já fala das perversões, das psicoses e das neuroses, né? Até o CID-9,
nós usávamos ainda o termo de psicose, neurose, né, e psicoses e neuroses, né? Psicose maníaco-depressiva, né? Neurose obsessiva-compulsiva. É claro que isso caiu, né? Através do CID-10 e agora do CID-11, né? E onde a gente usa não mais esses termos, mas sim em termos de transtornos, né? O Charcot, né, 1825 a 1893, ele já fala de causas psicológicas, né, que causam mecanismos da histeria, né? E Janet completou sua teoria na medicina falando do estado mental dos histéricos, para vocês verem a evolução que nós vamos ter, né? Kraepelin, que é o pai da psiquiatria moderna, já falou, né, de desordens genéticas e biológicas, trouxe o conceito de demência precoce, né, que hoje a gente fala de esquizofrenia, né, e psicose maníaco-depressiva, que vocês devem estar bem familiarizados com o termo de hoje, né, que é o transtorno bipolar. Mas vejam, né, as raízes dessas patologias, né, ou as raízes onde essas patologias já eram estudadas, tá? Em 1857 a 1993, como Breuer, né, ele criou o termo esquizofrenia, que a gente usa ainda como diagnóstico, né? A esquizofrenia, esquizofrenia paranoide, esquizofrenia hebifrênica, né? E que não era uma doença exclusiva de jovens, né? E ele trouxe o conceito que a gente usa ainda muito, né, no sentido de fenomenologia, né, de embotamento. As pessoas que carregam um quadro de esquizofrenia têm um embotamento afetivo, são mais introvertidas, têm um certo grau de autismo, né? As associações do pensamento são muito frouxas, né? Existe essas frouxidões do pensamento e ambivalência, tanto com delírios quanto alucinações, né? Se a gente for ver ainda com Kurt Schneider, né, nós já temos um conceito de endógeno e exógeno, né? E ele já trazia, né, endógeno é algo que acontece no corpo, no organismo, né? Podemos até falar do ponto de vista até genético, né? E exógeno são quando tem situações, né, que provocam determinadas patologias, né? Então ele já falou de pessoas hipertímicas, depressivas, inseguros, fanáticos, necessitados de valorização, lábeis de humor, explosivos, frios de sentimento, abúlicos e astênicos. Se vocês olharem, são todos termos que a gente usa até hoje, 1887, né? 1967, século XX, né? Se a gente fala de sintomas de primeira ordem, também a gente tem a questão da... Isso tudo a gente vai ver no curso de pós-graduação de psiquiatria. Percepção delirante, alucinações auditivas, alucinações que comentam entre si, sonorização do pensamento, eco do pensamento, vivência da influência corporal, roubo do pensamento, influência do pensamento e difusão do pensamento. Se vocês olharem, só no século XIX, né, século XX, que a gente evoluiu, né, para essa classificação já e com descrições do ponto de vista psicopatológico. Se a gente for olhar lá atrás, né, na idade clássica ou nos primórdios, né, a gente vai estar falando, na pré-história, a gente vai estar falando de sim, coisas mágicas, de coisas poderosas, sobrenaturais, né? Mas era uma maneira inicial de entender o funcionamento daquelas pessoas, né? Possuídos, né? Também é um outro, na época do exorcismo, né? Todas essas maneiras de falar sobre o transtorno mental, na verdade, foram evoluindo para o que nós estamos vendo aqui agora, né? Na década de 30, olha só na década de 30, né, nós tivemos os primeiros tratamentos da psiquiatria, só na década de 30. Quer dizer, a psiquiatria dentro da ciência da medicina é a ciência que mais demorou para instituir tratamentos somáticos, né, aqueles tratamentos no corpo, né, como o corpo insulínico, como coma insulínico para remissão de psicose, a convulsão induzida para diminuir sintomas psicóticos, e em 38, dentro dessa situação, a eletroconvulsoterapia, né, onde houve relatos de diminuição de sintomas esquizofrênicos, né? De 1875 a 42, nós temos o Egas Moniz, que ele fez os experimentos com psicocirurgias, né, denominadas leucotomias. E isso teve uma época nesse período, né, onde houve uma grande ascensão. Muitas
houve muitas, né, pesquisas com psicocirurgia, hoje praticamente, né, praticamente abandonada. Em 1949, ele recebeu, inclusive, um prêmio Nobel, né? Então, a lobotomia era usada muito em pacientes que tinham aquelas rupturas, eram muito grandes agressividades, incontroláveis, né? Mas também a pessoa passava a ser um robotizado, né? Não tinha grandes emoções. Mas vejam que a psiquiatria ela galgou áreas muito áridas, né? Porque a mente, o cérebro, para a gente conhecer, ainda temos muitas coisas para conhecer, né? Mas foi se evoluindo, né? Mesmo com situações mais incisivas e podemos dizer até mais agressivas, né? E o que eu estava falando, que a lobotomia foi instituída até a década de 50. Nós tivemos vários hospitais psiquiátricos que praticavam a lobotomia, né? Em 1950, essa sim foi o marco, né? A clorpromazina. Você já deve ter ouvido falar da clorpromazina, né? E é uma modificação da prometazina, né? Como no uso de sintomas antipsicóticos, né? Em 52 se demonstrou o efeito da clorpromazina sobre os sintomas psicóticos, só em 52, né? Se a gente for falar, né, dos antipsicóticos, né, usando o termo lepsis, do grego supressão, né, em 57, né, houve o Carlson, ele mostrou que uma injeção de levodopa revertia a hipocinesia causada pelos antipsicóticos. E só em 60, uma droga que a gente conhece muito, usado amplamente nos hospitais clínicos, nos hospitais psiquiátricos, que apareceu o haloperidol, o famoso haloperidol, né? Essa molécula que ajudou e ajuda muito, né, nos sintomas psicóticos, principalmente na hipótese dopaminérgica da esquizofrenia, né? A reserpina também, né, que depleta a noradrenalina, né? Mas também serotonina, né, na questão da depressão, né? A inibição da IMAL, tudo isso começou a partir na década de 60, a hipótese dopaminérgica, né, a hipótese monaminérgica, na verdade, no tratamento dos transtornos de humor, né? Na década de 40, Cade viu que o uso do lítio, urato de lítio, né, em cobaias, né, observando um efeito calmante. E hoje, né, vocês sabem, né, que o lítio é a medicação, né, padrão ouro para o transtorno bipolar, né, tipo 1. Né? Hoje se usa amplamente o lítio, e a gente só começou a usar a partir de 50, 60. Né? Então são todas... E os benzodiazepínicos a partir da década de 60. Então, se a gente for olhar, a terapêutica psiquiátrica é muito jovem, né? A terapeuta psiquiátrica ela é muito recente e a gente tem muito ainda para evoluir. Mas nós vamos chegar lá, tá? Se a gente for falar nessa evolução, nós precisamos entrar no campo das neurociências. Né? A neurociências é o nosso novo grande aliado. Né? Então, a gente tem na verdade, um pensamento, né, do Thomas Insel, que é diretor do NIMH, né, americano, né, que fala que o DSM, ele é tido como uma bíblia, né, e é um dicionário onde a gente rotula aquilo que eu falei, né, sintomas e padrões, né. Na verdade, né, ele fala que a fraqueza é a falta de uma certa validade, né, ao contrário claro, de definições que a gente tem de cardiopatia, linfoma, AIDS, o DSM ele é baseado em conceitos clínicos, nesse agrupamento, né, de sintomas e da fenomenologia, que é robusto, que traz benefícios, né, mas eles colocam como uma certa reserva, né, que a gente precisa entender, na verdade, a neurobiologia, né, das patologias mentais, né? E aí se criou o RIDOC, né? No sentido de a gente definir e investigar critérios objetivos, biológicos, né? E realmente entender a causa das patologias psiquiátricas. Tá? Se a gente pensar, só para a gente
caminhar um pouquinho na questão do neurodesenvolvimento, né? A partir da segunda semana existe formação do tubo neural. Da quarta, quinta semana, fechamento do tubo neural, diferenciação. 12ª semana, migração neural para áreas corticais. 22ª semana, sinaptogênese e milianização, né? E qualquer falha nesse desenvolvimento, existem várias áreas de pesquisa, né, falando já de neurociências e neurodesenvolvimento, e neurobiologia dos transtornos mentais, qualquer problema nessas fases, nós podemos ter aí patologias psiquiátricas, tá? Então, quando a gente fala da gênese dos transtornos mentais, hoje a gente tem a ideia de que ele é multigenético e tem os fatores ambientais, né? Um exemplo de problema de neurodesenvolvimento é a esquizofrenia, né? Multifatorial, fatores biológicos, genéticos, infecções, insultos fetais, complicações obstétricas, restrição dietética e abuso de substâncias. Tudo isso forma um pool de situações, né, de fatores que podem levar à esquizofrenia, né? E claro que nós temos fatores gestacionais, né, alterações neurofisiológicas, né, e que podem estar vulneráveis a determinadas situações ambientais, né? O desenvolvimento, o neurodesenvolvimento normal de início e com insultos em períodos críticos podem levar a transtornos mentais, né? Dependendo da vulnerabilidade que aquele feto, aquela criança tenha, né? Com alterações mais os fatores ambientais, né? Quer dizer, então, o transtorno mental, na verdade, do que a gente conhece, é multifatorial. E, para trazer um pouco também, outra pitada para vocês, né? Um grande avanço da psiquiatria são as vias as vias de neurotransmissores, né? Nós temos a via dopaminérgica nicostriatal, né? Que parte da substância negra, núcleos da base, porção dorsal do estriado, faz parte da via motora, né? Junto com o cerebelo, movimentos voluntários, e o tratamento e os efeitos colaterais que podem acontecer devido ao tratamento com antipsicótico, tá? Nós temos a via dopaminérgica mesolímpica, super importante, onde a gente tem determinados medicamentos que são alvo nessas vias, né? E ela se encontra, não vou falar muito especificamente dos locais, mas ela encontra-se super hiperativa na esquizofrenia, resultando em sintomas positivos da esquizofrenia. Quando a gente fala em sintomas positivos, a gente está falando de alucinação, delírios, né? Nós temos a via mesocortical dopaminérgica, que aí, nesse sentido, existem determinadas medicações que elas atingem, né, exatamente, tem um alvo nessas vias, né, para que das medicações é a clozapina, não sei se já ouviram falar, mas essa via se encontra hipoativa na esquizofrenia com sintomas negativos, e isolamento social, anedonia, apatia, pobreza de discurso, falta de empatia. E você usando uma medicação que tem mais alvo nessa via, né, esse quadro de hipoatividade, sintomas negativos, retraimento, existe uma melhora. São aqueles quadros de esquizofrenia que a gente chama de refratários, tá? E o fator neurotransmissor, brutalmente importante, né, na nossa área, né, e aonde os nossos medicamentos, né, atuam, né? Se você pensar numa venlafaxina, se você pensar numa desvenlafaxina com bastante efeito noradrenérgico, né? Então, elas estão, a noradrenalina em determinadas áreas, né? Ela está relacionada à regulação do humor, vigília e conexão. Serotonina nem se fala, né? Hipótese serotoninérgica da depressão, né? Falta de serotonina em determinadas áreas cerebrais, né? Também relacionadas ao humor, ansiedade, sono, dor, suicídio, comportamento explosivo, comportamento agressivo, né? Tudo isso muito mediado pela serotonina. Acetilcolina, muito importante também, núcleo frontal, pré-frontal, relacionados às questões de memória, demências, né? Então, são todas avanços, né, do que nós conseguimos do ponto de vista de conhecimento, né, para assistência, né, e que a gente consiga atingir de uma forma mais
objetiva, né, a etiopatogenia neurobiológica dos transtornos mentais, né? Histamina relacionadas com o despertar, com a vigília, o sono, né? Qual é uma substância muito comum que a gente usa até como efeito colateral, né, que tem bastante potencial histamínico? A prometazina, né, Fenergan, famoso Fenergan, né? Ácido gama-aminobutírico, né, que é onde entra muitos sintomas inibitórios do sistema nervoso. E o grande avanço, né, o grande avanço desse neurotransmissor no descobrimento no descobrimento não, na aproximação dos fenômenos de depressão, é a via glutamatérgica, né? Hoje, depois eu vou falar um pouquinho da acetamina, né? Nós estamos avançando muito no conhecimento do glutamato, né? Nós estamos avançando muito nessa via glutamatérgica, né? Então, medicações que atuam mais nessa via, né? Porque tem um papel importante excitatório do sistema nervoso central, né? Os circuitos, né, super importantes que nós vamos conhecendo, os circuitos córtico-corticais, né, na regulação do comportamento e cognição, né, o circuito córtico-tálamo estriado cortical, né, é onde a gente tem muita atuação de GABA, glutamato, né, córtex, também noradrenérgicos, né, dopaminérgicos, intensificam todo o sinal, né? Quando a gente fala de sinal, as vias de transmissões cerebrais, né? E quando a gente vai pensar em neurofisiologia, nós já estamos adentrando na célula, né? Nós já estamos adentrando, mergulhando no sistema nervoso. Nós saímos do anatômico e entramos nas vias e estamos entrando na via celular, na nossa grande, né, mergulho, né, na nossa amplitude. Nós estamos aumentando, né, a lente, né? E nós hoje sabemos que o cérebro é uma estrutura plástica, né? Depende, está sujeito a mudanças estruturais, funcionais, dependentes da experiência, né? E essa plasticidade sináptica, né, ela produz modificações de transmissão sináptica em resposta à atividade da rede neural correlacionada à experiência. Olha que interessante, né? Resposta à atividade neural correlacionada à experiência, né? As sinapses, né? Nós temos grupamentos de sinapses, né, que formam verdadeiras redes, né, relacionadas a determinados tipos de comportamento, né? Então, nós estamos mergulhando nessa situação mais, né, ampliando a nível celular, né, para entender a neurobiologia dos transtornos mentais, né? E ela não depende só, essa plasticidade não é só novas sinapses, né? Mas sim, né, remodelamento dessas sinapses, né? Dessa sinapse. Antes a gente achava que o sistema nervoso central era estático, né? Era parado, né? Não existia, a pessoa tinha uma lesão cerebral, ela estava condenada. E hoje a gente sabe que é muito diferente disso, né? E tal situação, ela permite que haja novas informações e as pessoas se adaptam. Conhecimento brutal. Você já ouviu falar de transtorno de estresse pós-traumático? Conhecimento brutal para essa patologia, né? Alzheimer, depressão, né? E esses sistemas neurotransmissores, né? Já pensando eles promovem o quê? Mais e menos, né? Mais excitação, menos inibição. E toda essa dinâmica vai fazer com que, pensando a nível celular, o comportamento tenha em determinadas áreas cerebrais, regule o comportamento humano. É muito conhecimento, é muita coisa que a gente vem aprendendo, né? Então, as substâncias que são liberadas nas fendas sinápticas, pré e pós-sinápticas, né? E a particularidade de cada neurotransmissor, em cada receptor, em cada situação e em cada célula-alvo, né? E aí nós temos modulações de acetilcolinesterase relacionada ao Alzheimer, ao tratamento, né? Nós temos neurônios colinérgicos, né, que estão amplamente ligados no cérebro, né? Nós temos a síntese de acetilcolina,
nós temos, né, hormônios nas membranas que regulam esse sinal mais e menos, receptores nicotínicos, receptores muscarínicos, né? Não vamos até a ter aqui as particularidades, né? Mas só para vocês entenderem esse dinamismo do funcionamento cerebral, né? Que a gente vem, a gente vem se aproximando, a gente vem, né, ganhando mais conhecimento para o desfecho final é transformar aquela situação que são sintomas, né, e grupamentos de sintomas em etiopatogenia, né, de realmente atingir, né, qual é a neurobiologia daquele transtorno, né, aonde que nós chegamos, né. E como eu estava falando, né, o glutamato, grande avanço da psiquiatria com relação ao glutamato, né? Um neurotransmissor excitatório, né? Do sistema nervoso cerebral e também que atua como neuromodulador, né? O neuromodulador, ele não excita nem inibe, ele neuromodula, né? Essa é a função. Alguns medicamentos que estão sendo, né, que hoje estão sendo estudados, né, têm essa função de neuromodulação. É o caso do lítio, né, que é um neuromodulador cerebral, né? Então, o glutamato é encontrado em núcleos hipotalâmicos, ele envolve liberação de neurotransmissores, né, como óxido nítrico e catecolaminas, né? Ele provoca inibição e ativação, né? E ele promove um efeito agudo, né, em relação a essa regulação, como no sentido de trazendo também algo parecido o lítio, né, promove uma estabilização da neurotransmissão excitatória, né. O GABA, né, o GABA é um principal neurotransmissor inibitório, né, aonde que existe, né, uma correlação com esse sistema GABAérgico, né, nos benzodiazepínicos, inibição, né, inibição da excitação, né, está relacionado a esse ácido gama-aminobutírico, né, ele reduz a excitabilidade, né, ele reduz, né, a excitabilidade de regiões cerebrais como o tálamo, núcleos da base, né? Ele provoca um equilíbrio entre excitação e inibição, né? Ele pode tanto ser ionotrópico, excitar, como ele pode inibir, né? Então, todos esses... A gente estava falando agora há pouco da base do gama-aminobutírico, né? Que são os benzodiazepínicos, né? Então, olha o avanço que a gente teve naquela idade, vamos chamar assim, idade das trevas, que a gente não conhecia nada, né? Hoje a gente sabe muito da psiquiatria, hoje a gente já pode, né, andar um pouco mais de tranquilidade, né? Nós pavimentamos já mais as avenidas, né? Nós já estamos um pouco mais pavimentados, né? Para poder atingir os nossos alvos, que na verdade são os transtornos mentais, né? Então, as aminas são um conjunto de neurotransmissores que eles modulam as funções cognitivas, né? E as catecolaminas, como a gente já falou, né? Entre elas dopamina, noradrenalina e adrenalina. Tá? E noradrenalina, vamos falar um pouquinho da noradrenalina. Ação no processamento sensorial, comportamento de vigília, mantém ativos, né? A cognição, né? Atenção, flexibilidade, memória, todas as nossas funções, né? Hoje, não sei se vocês sabem, né, a psiquiatria, para classificar algo como uma doença, né, ela também precisa, né, se é grave, se é moderada, saber o grau que aquela patologia, né, trouxe de disfuncionalidade, né? Se a pessoa é funcional ou não, né? Se a pessoa está se mantendo funcional ou não. Com determinadas medicações, os pacientes podem ficar, mesmo os esquizofrênicos, os transtornos bipolar, sem dúvida, né? Tem uma vida ativa, uma vida funcional super importante, normal, né? O córtex pré-frontal, relacionado muito à questão da depressão, né? Grande inervação noradrenérgica, né? Receptores ativadores, né? Se vocês olharem, nós temos medicações que agem muito com esse neurotransmissor adrenalina nas vias noradrenérgicas, né? Como, por exemplo, vocês já ouviram falar de venlafaxina, Prestic, né? Todos os antidepressivos, de certa maneira, aumentam
mais ou menos as vias noradrenérgicas no sistema nervoso central. Dopamina, não precisamos nem falar, né? Alvo de tratamento nas síndromes psicóticas, né? Super importante na questão da motivação e da recompensa nas doenças, né? Nos transtornos do uso de substâncias, né? Então, a gente já tem ideia de receptores, né? D1, D2 e D3, em que áreas esses receptores estão mais ativos, né? E como determinadas medicações podem atingir mais um receptor do que o outro, né? E isso acaba produzindo determinados tipos de comportamento, determinado fenômeno, né, psíquico, né? Serotonina, super importante, regulador de humor, sono, apetite, temperatura, né? Modulador de movimentos peristálticos, né? Nós já conhecemos receptores, né? HT1, HT2, HT3, HT4, né? E como determinadas, né, medicamentos também atingem um se produz mais em determinado tipo de neurotransmissor, você pode ter mais sonolência, determinada medicação pode produzir mais, né, ativação de atenção. Então, é uma situação bem importante. E a histamina, né? Regulador de sono, de cognição, de memória, né? Extremamente importante na nossa vida ativa, né? E por que falar de endocrinologia? Olha que lugar que nós chegamos, né? Os hormônios, né? Esse sistema hipotálamo, hipofisário e suprarrenal, né? Tem sido amplamente estudado também, né? Pacientes com depressão que têm um nível de cortisol muito aumentado, hipercolesterolemia, né? Os antidepressivos que modulam esses receptores, né? Glucocorticoides, mineralocorticoides, né? Então, todos esses efeitos do sistema, né? Hormonal presentes em determinada da neurobiologia da depressão, né? O cortisol, eu não sei se vocês sabem, né? A presença de cortisol em grande quantidade no organismo, né? Ela produz efeitos neurotóxicos bem importantes, né? E hoje a gente sabe, né? Pelo que as pesquisas mostram, né? Que na depressão, em todos os transtornos mentais, existe um processo inflamatório. Olha que interessante. Ah, mas quer dizer que você vai tratar depressão com anti-inflamatório? Existe pesquisa, sim, de tratamento de depressão com anti-inflamatório, né? Então, os avanços no conhecimento são muito, muito importantes. E essa categoria, né, de conhecimento que é a epigenética, né? Genética e epigenética, né? A epigenética, né? Eu não vou falar muito aprofundadamente para vocês não ficarem, né, muito, para a situação não ficar muito complexa, né? Mas são determinadas alterações a nível genético, né? Não no gene em si, mas em determinados fatores genéticos, né? Ou na transmissão, né, de determinadas da transcrição genética, né, que eles podem ser modificados pelo ambiente, né? Isso trouxe uma revolução na psiquiatria, porque a gente achava que não haveria, né, essa possibilidade de transmissão genética através do ambiente, do fator ambiental, mas existe, né? Então, essa transmissão genética, né, ela pode ser, né, a epigenética explica, né, que, por exemplo, no estresse pós-traumático, né, a gente sabe que essa situação de determinadas alterações a nível genético em pessoas que têm estresse pós-traumático podem ser transmitidas para os filhos, né? Mães, né, que se suicidaram, né, mães de filhos que se suicidaram, né, e que sofreram na infância precoce, né, determinadas situações de violência, pode ser física, sexual, né, ou ambiental, ou algum outro tipo de violência sexual. A gente sabe que existe a possibilidade de, através dessas modificações genéticas que a mãe recebeu, quando ela gera um filho, essas alterações podem estar presentes, como um fator de risco, por exemplo, para suicídio, né? Então, os avanços são muito importantes e proeminentes, né? Então, a epigenética, ela trouxe uma possibilidade da gente pensar
né, a questão genética e até dos transtornos mentais do ponto de vista de transmissibilidade da questão de ambiente, né, de estresse, né, numa guerra, na questão do estresse pós-traumático, violência, né? Então, esse é um avanço dos mais importantes, tá? É, e eu quero trazer para vocês, eu não queria deixar, porque o nosso tempo está bem limitado, né? Eu não queria deixar de falar para vocês, né, do papel da genética, né? A genética é fundamental. O que a gente tem estudado na psiquiatria genética, no sentido da herdabilidade dos transtornos mentais, né? Por exemplo, na esquizofrenia, de 65% a 81% a importância da transmissibilidade genética. É claro que não é um gene específico, né, que vai transmitir a esquizofrenia, mas um pool de genes, né, mais os fatores ambientais, né, mais aquelas questões que a gente trouxe de neurodesenvolvimento, né, que podem trazer, né, um pouco mais de luz sobre a questão da esquizofrenia do ponto de vista de gene, né? Se a gente for pensar no transtorno bipolar, nós temos uma herdabilidade de até 80%, né? Existem algumas regiões genéticas do genoma, né, aonde a gente localiza o maior grupo de pessoas com transtorno bipolar. Não quer dizer que essas seções genéticas, a pessoa menos tendo alterações do ponto de vista genético, ela vai ter transtorno bipolar. Mas a gente sabe que existe uma correlação entre genética e transtorno bipolar, inclusive na herdabilidade, né? O transtorno depressivo maior, conhecido, né? Hoje mesmo no meu consultório, o dia todo atendendo, né, várias pessoas que eu atendi que fala, não, eu tenho depressão, mas a minha mãe tem, meu tio se suicidou, né? Essa transmissão. Eu descobri que eu tenho, eu acho muito interessante, eu descobri que eu tenho TDAH porque minha filha tem, e falou para mim assim, mãe, você não vê que você está com os mesmos sintomas que eu? E aí a pessoa descobriu que ela tinha TDAH. Quer dizer, a herdabilidade é fator fundamental, inclusive na nossa pesquisa, na nossa clínica do dia a dia, né? Ansiedade, né? Irritabilidade de transtorno do pânico, 30 a 40% com risco aumentado em familiares de primeiro grau. TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, até 31%, né? Transtorno de pânico, fobias, agorafobia, né, chegando a 30 a 50% de irritabilidade, né? E como eu falei para vocês, né, déficit de atenção, hiperatividade, né, alta herdabilidade, né, 70 a 80% perfil genético altamente heterogêneo, né, e nós podemos também achar como fator de neurotransmissor, né, a questão da neurotransmissão glutamatérgica. Quer dizer, nós chegamos, né, nós saímos lá da idade das trevas, da caverna, né, dos pensamentos mágicos, né, estamos chegando, né, na neurobiologia, maravilha, né, o cérebro, né, com todas as suas funções, né, e nem nos aproximamos tanto, né. E para falar de futuro, né, acho que vocês já viram falar da cetamina, né, uma medicação que é super, né, conhecida como anestésico, né? E hoje a cetamina é aprovada como por ser efeito antidepressivo e na depressão de resistência ao tratamento, né? E hoje nós temos lançado no mercado a cetamina, não vou falar qual é o nome, está aqui até para vocês, né? Mas a cetamina nasal, né? E vocês fazem aplicações semanais, 30% das pessoas que tratam de depressão grave, elas mantêm um quadro de depressão, né? E essa substância, essa molécula, né, ela promove uma mudança e uma melhora, né, sustentada nas pessoas que têm depressão resistente ao tratamento, né? Outra resposta super boa do ponto de vista, né, neurobiológico é a eletroconvulsoterapia, bastante utilizada no tratamento de depressões graves, transtornos, né, esquizofrênicos, determinadas patologias refratárias. A ECT é bastante utilizada muito hoje em dia ainda, né? E com certeza, né, a estimulação transmagnética que tem avançado muito, toque,
transtorno de estresse pós-traumático, né? Depressões com alucinações auditivas, né? E tem um baixo risco de efeitos colaterais, né? Então, o nosso arsenal terapêutico tem aumentado muito, as pesquisas têm aumentado, né? E a gente não está mais com aquela, né? Vamos falar assim, não estamos mais capinando, né? Com aquela enxada, né? Mas nós temos máquinas já, assim, em campos, né? Que estão, né? Trazendo um grande avanço e com certeza, um benefício para a humanidade e para as pessoas que carregam esse sofrimento invisível, né? Que muitas vezes não são compreendidos, que muitas vezes, né? Existe um grau de preconceito muito grande, mas que a gente, né? Pode, né? Avançar muito nessa situação, né? Aqui está, vocês podem apresentar, se vocês quiserem ter mais informações, é só apontar o QR Code, né? Para saber mais, né? Sobre essas questões da nossa pós-graduação e é, do nosso curso de pós-graduação. Isso foi só o início do início do início, muito en passant, né? Que a gente vai ter muita coisa para ver no curso de psiquiatria, que tem tido muito, né, sucesso, e as pessoas têm se aprimorado muito nessa área do conhecimento. Tá? Eu vou podem colocar, né, o compartilhamento no QR Code, se precisar, né? E o pessoal está falando, eu vou descompartilhar, né? Se tiver alguma questão, a gente responde aqui. Muito obrigado a todos, é um Doutor. prazer imenso da gente estar aqui, tá? E ter compartilhado com vocês um pouco, de uma maneira muito rápida, mas um pouco do conhecimento da nossa área. Ótimo, doutor, você está me ouvindo? Tem bastante pergunta aqui no chat. Você vai conseguir Vamos, responder? não, acho que não sei se vamos conseguir responder. Algumas sim, até umas 8 e pouco a gente responde. Pode ser. Tá Pode bom. falar. E você prefere que eu leia para você? É melhor, né? Sim, gente. Certo, vamos lá. A primeira aqui é se você poderia mencionar novamente sobre o CID-9. Então, o que acontece no CID-9 é que a gente usava muito o termo ainda de psicose e neurose, né? Mas isso caiu por terra e a gente utiliza agora, dentro de a gente nomear as patologias mentais como transtorno, né? A gente abandonou aquela posição mais freudiana, né? E a gente usa mais a questão do transtorno. A gente não usa doença, porque na verdade a gente não conhece ainda a etiopatogenia, a causa mais profunda, vamos falar assim, a raiz mesmo das patologias mentais. Mas a gente fala de transtorno porque é multifatorial. Ótimo. Tivemos uma outra pergunta aqui, se você poderia falar sobre se transtornos mentais têm cura ou alguma forma de prevenção. Ah, eu adoro essa pergunta, porque essa é uma pergunta geral. Na patologia psiquiátrica, a gente não usa o termo cura, a gente usa o termo remissão, né? Porque a gente fala de remissão de sintomas, na verdade, né? Mas, com uma certa aspas, alguns congressos, alguns lugares já está se começando a se falar de cura por causa do avanço da questão de como o nosso grau de conhecimento tem aumentado, né? Muito bom. E Agora, temos já uma algum. pergunta que deixa eu só perguntar, tem uma pergunta aqui bem interessante, que como a tecnologia pode auxiliar na prevenção, bárbaro isso, né? Nós temos muitos hoje, a tecnologia sendo usada muito eficiente, né? Na questão que permite que as pessoas, né, possam rastrear sintomas, né? Que elas possam, né, serem medicadas e elas possam acompanhar a evolução da situação medicamentosa, que elas podem monitorar, por exemplo, o transtorno de uso de substâncias, né? Determinados apps que ajudam no sentido de meditação, de prevenção de outros tratamentos, né? Então, é muito valiosa a tecnologia, né? A gente tem esse avanço, né, na questão da tecnologia.
Legal. Vou sair da sequência aqui, porque tem uma pergunta muito legal aqui sobre TDAH. Me falaram que TDAH não tem cura, porém a Brenda discorda. Se tiver tratamento ou até mesmo algum jogo de aplicativo celular para estimular a memória, ela acredita que ajuda bastante. E ela queria saber sua opinião. Não, com certeza. Hoje mesmo me perguntaram no consultório se vai tomar um diagnóstico que eu fiz de um paciente muito jovem. Eu falei, olha, é um diagnóstico de TDAH. É claro que eu procurei a confirmação depois em determinados testes, né? E a mãe perguntou, tem cura? O que a gente sabe do TDAH é que precisa se tomar medicação por muito tempo, né? Mas que com idade existe até algumas pesquisas que mostram que melhora essa questão e não podemos esquecer da terapia cognitivo-comportamental, né? Das questões de reabilitação, né? Do ponto de vista da neuropsicologia, dos neuropsicólogos, que ajudam muito no tratamento. Tem pessoas que nem utilizam medicação e mais as questões né, ligadas a terapias. Eu acho que... Não, aqui estão me Ai, acho ligando que o aqui. meu som travou aqui. É, São 8 horas, né? Se tiverem mais alguma pergunta, temos mais uns Vou minutinhos. ler mais uma última pergunta e aí então a gente encerra, tá? A Priscila Ok. trouxe se hereditariedade pode ter um grau maior ou menor se for do pai ou da mãe. Não, o que a gente sabe, né? Por exemplo, em determinadas patologias, tanto pode ser do pai como da mãe, como no caso da depressão, né? Outras têm menor influência, como no caso de toque, né? Mas essa diferença genética entre homem e mulher, a gente não, às vezes, agora quando o par, né, quando tanto o casal, né, tem um filho, os dois têm um componente, o grau de hereditariedade é muito maior, né? Então, assim, eu acho que é um campo maravilhoso. Espero que vocês, né, tenham aproveitado super a nossa palestra, né? É mais um estímulo para vocês buscarem conhecimento e nós vamos estar sempre muito próximos para responder, né? Mandem mensagens lá para o ensino e agradeço muito essa disponibilidade de todos. Com muito prazer e vamos ter outros encontros aí pela frente. Obrigado a todos, Natália, pela ajuda aí, né, toda essa gestão aí da conexão e obrigado a todos pela participação. Ok? Vamos estar Ok, saindo, então. doutor, pode ficar tranquilo. Boa noite para você. Ótima Boa noite. live. Tem muitos elogios aqui no chat. Tá bom, obrigado.